Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem assassinado a tiros no bairro Duarte número 2. Vigia de pousada assassinado a bala no bairro de Candeias. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 29 de novembro de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 9 assassinatos, 5 crimes ocorreram no interior e 4 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.933 assassinatos, sendo 1.647 no interior e 1.286 no Grande Recife. Um rapaz com cerca de 30 anos de idade sem nenhuma identificação foi assassinado a pauladas na Praça da Independência, centro do Recife. A autoria e os motivos do crime também são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao IML. Depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Um rapaz que seria morador de rua de nome não informado foi agredido por trás do Mercadão no Cabo de Santo Agostinho por elementos desconhecidos, sendo levado para o Hospital Mendes Sampaio lá mesmo no Cabo, mas faleceu devido à gravidade dos ferimentos. O caso foi investigado pelo pessoal do DHPP sob o comando do delegado José Luzia. Fabiano Marcelino da Silva, de 36 anos de idade, conhecido por Pio, e Edmar Gomes de Moura Filho, 20 anos. Eles foram alvejados por tiros de pistola e também de grosso calibre em um bar localizado na rua 7 de setembro, em Glória do Goitá. Um elemento que estava com um capacete de motoqueiro meteu bala nos dois. De acordo com informações, o Pio Edmar Gomes de Moura Filho, ele teria envolvimento com tráfico de drogas, além de outros crimes. Pio morreu no local e o Edmar ficou ferido, sendo levado para o hospital local. O corpo de Edmar Gomes de Moura Filho, Pio, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Palmares. Um adolescente de 17 anos de idade foi assassinado com disparos de arma de fogo quando bebia na casa de um amigo no Alto dos Santos, em frente à Capela São Sebastião, na cidade de Jupi. Foram 3 homens encapuzados que cometeram o crime. José Nilton da Silva Júnior, um rapaz de 26 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo dentro da própria residência, localizada na rua 20, quadra B, no bairro Pedra Linda, em Petrolina. Foram 2 homens encapuzados que cometeram o crime. A companheira da vítima estava em casa e foi encaminhada à delegacia para prestar informações. O corpo do esposo José Nilton da Silva Júnior foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Moisés Edivaldo da Silva, jovem com 24 anos de idade, foi agredido a golpes de faca peixeira na rua Coiana, em Brejão, no interior do estado, por um tal de Fagner, que está foragido. Levado para o Hospital Regional do Moura, o jovem Moisés Edivaldo da Silva não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu, e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. O jovem Luiz Felipe Silva, de 25 anos, residente no bairro da Coab, em Altinho, foi assassinado com disparos de arma de fogo na própria residência localizada na primeira travessa Júlio Florencio de Melo, na Coab, lá em Altinho. Crime praticado por um elemento desconhecido. Segundo informações, Luiz Felipe Silva, o jovem, ele havia deixado a cadeia cerca de 8 dias e iria se mudar com a mulher e a filha dela para Caruaru, pois já estavam, o casal já estava sofrendo ameaças. O corpo de Luiz Felipe Silva, de 25 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. José Ivo de Rezende, um homem com 48 anos de idade, ele trafegava numa motocicleta CG 125 vermelha quando foi atropelado no sítio Barro Vermelho, à margem da BR-232 em Sertânia, por um carro Ford Toro branco de placa PCP 4468.
José Ivo de Rezende morreu no local e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Valdeci José da Silva Júnior, com 36 anos de idade, residente do loteamento Mestre Vitalino, no Alto do Muro, em Caruaru, no agreste do estado. Ele trafegava numa motocicleta, de repente perdeu o controle e bateu violentamente em uma parede. O acidente aconteceu na Avenida Leão Dourado, lá no Alto do Muro, e ele morreu no local. O corpo de Valdeci José da Silva Júnior foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Caruaru. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ligados com a gente na jornal, Carlos Gomes, contador, e Meriótica no Janga, o sargento Damásio Itaquinga. Damásio está dodói, está internado no hospital da Polícia Militar aqui no Derby, mas ele está fora de perigo, está conversando tudo mais e está com radinho de pilha, ligado com a gente e se recuperando. Ailton da banca do Jogo do Bicho está no Mercado Público em Jardim Paulista Baixo. Arlindo Bocão e a família na quarta etapa do Rio Doce em Olinda. Juscelio é motorista de ônibus da linha Avenida Norte Macaxeira. Ele é amigo de Marcílio Michel, que é motorista de ônibus. Também ligados com a gente, Vanvanho Missiguela em Santo Amaro. Saulo Holanda está em Olinda. Os irmãos Nilson Pereira e Nilma Pereira estão no bairro da Mangueira, e também o motorista Fred. E o pessoal da direção do Campol, presidente Paiva, e também diretor Luiz Carlos Tatu, e ainda o comissário Euclides, esposo de Marise, Zé do Sal e o amigo Biá, da rede de supermercados em Águas Compridas. Seu João Jorge Jadson dos Produtos Igual estão em Igaraçu. E Paulo de Tasso, Dr. Paulo de Tasso e toda a nova diretoria do SEASA, e também o segurança Eziel, que está terminando as férias dele. A turma do bar Recanto de Baumbense, na Avenida Bibiribe, no Rosarinho, na mão de vaca de Zé Galego, perito do escape, Jorge Gás, e também Jabuti, no Lago do Afonso em Águas Compridas. Estão lá Léo da banca do Jogo de Bicho, Claudinha do Fiteiro, e também o nosso companheiro amigo Gabriel, divulgador. Seu Lourenço, avô de Ailton, que mora no Privé Enzo Lira, na Avenida Costa Azul, em Pau Amarelo Paulista. O segurança Daniel Sérgio Félix dos Santos, de 40 anos de idade, residente na rua Joaquim Pereira dos Santos, em São João, no agreste do estado. Ele sofreu ferimentos numa colisão na Avenida Bacharel Francisco Pereira, lá em Brejão, envolvendo um Cobalt e uma carreta Scania. O segurança Daniel Sérgio Félix dos Santos morreu no local e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. José Danilo Rodrigues Reis de Souza, um jovem com 19 anos de idade, residente no centro em Serinhaém. Ele sofreu um acidente com a motocicleta cinquentinha. O acidente aconteceu na rodovia Lindo dos Oito Baixos, lá em Serinhaém, e ele, José Danilo Rodrigues Reis de Souza, morreu na hora. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. José Edson da Silva, de 50 anos de idade, este sofreu um acidente de motocicleta na rua Duque de Caxias, na cidade de Lagedo. Ele foi levado para o hospital local, mas não conseguiu sobreviver à gravidade dos ferimentos e veio a óbito. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Mateus Diógenes Andrade Barbosa, com 24 anos de idade, residente na Rua C, Coab São Francisco, em Petrolina. Ele, Mateus e Franceildo dos Santos Souza, de 25 anos, eles sofreram ferimentos quando viajavam em um carro UP branco e o veículo desgovernado capotou. Os dois morreram dentro de uma ambulância no momento em que estavam sendo socorridos. Os corpos de Mateus Diógenes Andrade Barbosa e de Franceildo dos Santos Souza foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Petrolina. A jovem Vitória Florencio de Barros Ferreira, com 20 anos de idade, foi agredida a golpes de faca durante uma briga em família. Esse fato aconteceu na Rua 8, no bairro da Várzea, e quem meteu a faca tentou matar a Vitória
foi a sogra dela, cujo nome não foi fornecido, e que a sogra está foragida. Atingida na virilha, a jovem foi socorrida na unidade de pronto atendimento à UPA da Caxangá. Jovem assassinado a tiros no bairro do Atulunga em 2. Vigia de pousada assassinado a bala no bairro de Candeias. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. Daniela dos Santos Araújo, uma jovem com 25 anos de idade, foi agredida a golpes de faca peixeira na rua 21, bairro São Gonçalo, em Petrolina, pelo ex-companheiro dela, um tal de Itinho, que está foragido. A vítima, jovem, foi levada para a emergência do hospital local. Walter Araújo dos Santos, de 48 anos de idade, foi agredido a golpes de faca peixeira no pátio de São Pedro, centro do Recife, por Wagner Leão dos Santos Filho, que tem 35 anos de idade, é conhecido pelo vulgo de Bigolinho, e que foi preso em flagrante logo em seguida por policiais militares do 16º Batalhão. Walter Araújo dos Santos foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. William Fernando Santana Júnior foi alvejado com disparos de arma de fogo no alto do Cruzeiro, bairro Cirigi, em São Vicente Ferrer. A autoria e os motivos do atentado são desconhecidos e a vítima foi socorrida no hospital local, de onde foi em seguida removida aqui para Recife, para o Hospital Getúlio Vargas. Nós já falamos, inclusive, que faleceu no último sábado no Hospital Alfa Boa Viagem o radialista Fernando Torres. Ele era filho do jornalista e radialista, amigo da gente, Paulo Dias. Fernando havia sofrido um AVC, acidente vascular cerebral. Ele que era responsável pelo programa Paulo Dias na cidade aflita, na rádio Atapuz FM em Goiânia. Sepultamento será hoje, seria ontem, mas por conta do Jogo do Brasil, aquela coisa tudo fechada, então foi embalsamado o corpo do Fernando e será sepultado hoje à tarde no cemitério de Santo Amaro às 14 horas. Olha, minha gente, uma motocicleta Bros 150 cilindradas, preta, de placa PGJ 168. Essa motocicleta foi tomada de assalto na PR-16, que é aquela estrada da Mumbeca, em Paulista. 2 marginais armados de revólveres estavam numa outra moto, uma XRE 300 cilindradas cor vermelha. Os caras estavam armados, renderam o dono da motocicleta, Maximiano, e roubaram o veículo dele, a moto Bros 150, CG 150, preta, de placa PGJ 168. Qualquer informação do paradeiro desta motocicleta, para o telefone 9759-4353, repetindo, 9759-4353. Douglas Cosmo da Silva, de 27 anos de idade, e Tatiana Souza de Jesus, de 27 anos, foram alvejados por disparos de arma de fogo, tiros de pistola, na quadra Q, no centro, em Santa Cruz do Capibaribe. Foram 2 elementos numa motocicleta. Diego de Vasconcelos Castro e Kennedy Soares Filhos, que foram presos logo em seguida pelo pessoal da Guarda Municipal. As vítimas, o casal, foi socorrido na emergência lá mesmo do hospital em Santa Cruz do Capibaribe. Wilson Caetano da Silva, de 37 anos de idade, comerciante, residente na Rua do Planalto, loteamento Belém, em Paudalho. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo no próprio estabelecimento dele, um bar, localizado lá mesmo no Planalto, loteamento Belém. O suspeito do crime é Evandro Arquimedes do Nascimento, que foi preso em flagrante. A vítima, o comerciante Wilson Caetano da Silva, foi levado inicialmente para a unidade de pronto atendimento à UPA de São Lourenço da Mata, de onde foi em seguida removido para o Hospital Getúlio Vargas. Giovanni
José da Silva, de 37 anos de idade, residente na rua 15 de novembro, no sítio Mungu, em São Caetano. Ele foi alvejado com disparos de arma de fogo pertinho da residência dele, lá no sítio, por 2 homens em um carro HB20 da Hyundai. Um deles foi identificado, um dos criminosos, identificado como sendo Jadson Henrique Silva, que está sendo procurado pela polícia. O jovem Giovanni José da Silva foi levado para a emergência do hospital local. E agora vamos falar de coisa boa, aniversariantes. Leda Bezerra da Silva, completando 77 anos, ela mora no Fragoso, em Olinda. Ela é amiga de André do Galeto e Glaucineide, e é também amiga de Dona Nazilda, que é conhecida velha do Galeto. Márcia Maria é esposa de Wagner, e também a Luciana, que é esposa de Júnior Cabeção, estão aniversariando. Júnior Cabeção é irmão de Wagner, e eles dois são filhos do comissário Clodonô, senador da 4ª etapa do Rio Doce, Olinda, e aí Dona Estela, e é justamente o comissário Nô, senador da 4ª etapa do Rio Doce, que vai preparar uma festa dupla aí, vai gastar bastante agora com as 2 noras. Guedes é o conhecido Branca de Neves. Guedes está aniversariando. Ele faz parte do grupo dos ex-alunos da Escola Clotilde de Oliveira. E a rapaziada toda, os ex-alunos e professores também da escola, vão organizar uma festa para o Branca de Neves, que é o Guedes. E agora os aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Estão aniversariando hoje os sargentos Cícero Cassimiro da Silva, Humberto Toscano Barreto de Menezes Lira, João Cícero Barbosa e Humberto Ribeiro de Andrade. E as pensionistas, Enedina Cavalcante Ratos e Silva e Erenice de Andrade Lima. E também a senhora Lenilda de Oliveira Mendes. Lenilda de Oliveira Mendes é justamente a esposa do presidente da MERP, William Vieira. Giovanni José da Silva, de 37 anos de idade, residente na rua 15 de novembro, no sítio Mungu, em São Caetano. É aquele que falamos há pouco, que foi baleado. Um dos suspeitos foi identificado como Jadson Henrique Silva, que está sendo procurado pela polícia. Samuel Sebastião da Silva, de 63 anos de idade, residente na rua Gonçalves Dias, no bairro de Campo Grande. Ele foi apartar uma briga em um bafômetro localizado lá na rua Gonçalves Dias. Uma confusão lá envolvendo Marcos Fernandes de Melo, de 48 anos, e uma mulher conhecida por Vera. E daí o Samuel Sebastião da Silva foi lá se meteu a colher e se deu mal. Acabou sendo esfaqueado na barriga por esse tal de Marcos e foi socorrido na emergência do hospital Getúlio Vargas. O vigilante Silvestre José da Silva, com 43 anos de idade, foi agredido a golpes de faca peixeira na rua Ambrósio Machado, na Praça Leão Colorado, em Vitória de Santo Antão. E o suspeito do atentado, Alex Ferreira do Nascimento, foi preso em flagrante, levado para o hospital João Murilo, aliás, lá mesmo em Vitória. O vigilante Silvestre José da Silva foi removido aqui para Recife para a emergência do Hospital da Restauração. Dupla invade lanchonete e faz um verdadeiro arrastão em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste Pernambucano. Os suspeitos entram no estabelecimento, anunciam um assalto e abordam clientes e funcionários. Armados e com mochilas nas costas, eles recolhem celulares e dinheiro das vítimas. Em seguida, eles fogem a pé, tomando destino ignorado. Suspeito de estuprar adolescente de 14 anos, homem de 40 anos, é preso pela polícia. Ele teria dado uma carona de moto à menina. No caminho, o suspeito teria desviado a rota e estuprado a garota. A vítima compareceu na delegacia toda machucada para registrar um boletim de ocorrência. Segundo a polícia, o suspeito foi preso quando andava de moto em uma rua enquanto se aproximava de outras 2 garotas. O cara já ia dar outro bote com ele. Já havia um mandado de prisão em aberto. Isso mesmo, esse crime aconteceu em Bezerros, no Agreste Central do estado. A adolescente de 16 anos, que transportava 44 pássaros silvestres, foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal na BR-101 em 2 Irmãos, bairro da Zona Norte do Recife.
As aves de diversas espécies, como galo de Campina e corrupião, eram transportadas em gaiolas no porta-malas de um carro pelo jovem. As aves foram encontradas em situação de maus tratos devido ao calor. 3 delas não resistiram e morreram durante o transporte. O adolescente e o passageiro foram encaminhados à Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente no bairro da Boa Vista, no Recife. Ciclista morre após ser atropelado por um caminhão na BR-95 em Caruaru, no agreste do estado. Segundo testemunhas, ele teria tentado atravessar a rodovia, porém sem perceber o caminhão se aproximando. O motorista do veículo tentou frear, buzinou, mas não conseguiu desviar da bicicleta. O ciclista morreu no local. O SAMU e a Polícia Militar foram acionados depois do acidente. O motorista do caminhão passou mal e precisou ser atendido. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Um ciclista foi atacado por assaltantes na Orla de Piedade, Jaboatão dos Guararapes. Foi uma ciclista, foi uma mulher. Nas imagens registradas por um circuito de segurança, 2 homens passaram em uma bicicleta. Um dos criminosos desce rapidamente da bike e aborda a vítima de forma agressiva. A mulher é derrubada com agressividade e cai no chão. Rapidamente o bandido rouba a bicicleta e foge. Pessoas que passavam pelo local ainda tentam correr atrás dos bandidos que conseguiram escapar. Assalto a motociclista na rua Nossa Senhora da Saúde, no bairro da Iputinga, zona oeste do Recife. O motoqueiro estava parado quando de repente chegam os criminosos num carro. Um deles desce do automóvel. 2 elementos desceram do automóvel, um deles com uma arma apontada para a vítima. O outro suspeito vai até a moto e toma o veículo. O homem armado volta para o carro e o segundo suspeito assume a motocicleta. Homem é flagrado furtando capacete no bairro de Campo Grande, zona oeste do Recife. Danado. Turma rouba a moto, quando deixa o capacete, leva o capacete também. E nessas imagens das câmeras de segurança, o suspeito aparece pilotando a moto branca. Ao se deparar com o capacete em outra moto que estava estacionada, ele se aproxima do veículo. Rapidamente, o suspeito pega o objeto e desaparece. Até agora, este sujeitinho não foi localizado. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Jovem assassinado a tiros no bairro do Arthur Lundgren 2. Um jovem conhecido pelo apelido de Neguinho foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua do Triunfo, bem no mercado conhecido como Combate, no bairro do Arthur Lundgren 2 Paulista. Crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, ele morava com o irmão e seria usuário de drogas. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP, sob o comando do delegado Antônio de Campos. E atenção! Vigia de pousada assassinado a bala no bairro de Candeia. Carlos Rosendo dos Santos, com 47 anos de idade, residente na Rua Campo Grande, comunidade Carolina, do bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. Ele, um ex-presidiário, foi assassinado com disparos de arma de fogo pertinho da residência dele por 3 homens desconhecidos. Segundo informações, ele seria usuário de drogas e estaria emprestando dinheiro para traficantes, ou seja, ele seria um agiota e emprestando dinheiro logo a quem? Traficantes. Saída cheiro de sangue. O resultado é que ele,
que era vigia da pousada do pirata lá em Barra de Jangada, morreu, foi assassinado e o corpo dele encaminhado ao IML depois do levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e os tiros do DHPP sob comando do delegado Sérgio Ricardo. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua no plantão aqui na sua rádio jornal Rádio Forte FM 90.3.